As flores tremiam nas minhas mãos, mas acho que não era o vento que as fazia balançar. Era eu. Respirava fundo a cada segundo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas uma surpresa, uma boa ação, um gesto romântico que traria um sorriso de volta ao rosto da mulher que eu amava. E, no entanto, havia uma parte de mim que sabia que algo naquela tarde não terminaria bem. O som da notificação no celular ainda ecoava na minha cabeça. Amor, hoje não vou poder almoçar contigo. Reunião de última hora. Era uma mensagem simples, até comum, mas o tom seco, o ponto final no fim da frase, o horário exato em que foi enviada, tudo parecia calculado demais. Há tempos ela não colocava ponto final em nossas mensagens. Coisa pouca, eu sei. Mas quando a gente começa a enxergar os detalhes, é sinal de que a confiança já está escorregando pelas mãos. Entrei no carro, sentei, e fiquei observando o prédio da empresa dela por alguns minutos. As pessoas passavam apressadas pela calçada. Alguns sorriam, outros estavam distraídos com o celular. Eu respirava o ar quente que vinha do painel e tentava me perguntar o que eu realmente estava fazendo ali. Não era ciúme, eu repetia. Não sou desse tipo. Mas o que é o ciúme senão o medo de estar certo? Olhei de novo para o buquê no banco ao meu lado, flores do tipo que ela sempre dizia amar, as mesmas que levei no nosso primeiro mês de namoro. Eu imaginei o rosto dela ao me ver ali, de surpresa, e por um breve segundo senti o peito ficar leve. Talvez o problema estivesse em mim. Talvez o cansaço, as discussões pequenas, as distâncias de rotina estivessem me fazendo ver fantasma onde só havia normalidade. Talvez. Destranquei o carro e saí. A brisa jogou o papel do estacionamento contra minha perna. Andei em direção ao prédio, respirando fundo a cada passo. Dentro, o ar frio do ar-condicionado me fez arrepiar e o silêncio do saguão pareceu mais pesado do que deveria. Cumprimentei o segurança, que me reconheceu com um sorriso educado. Surpresa para a esposa, ele perguntou. Eu confirmei com um aceno. Ah, que bonito! São poucas as pessoas que ainda fazem isso. Sorri de volta, mas por dentro aquela frase soou estranhamente amarga. Subi no elevador. O número do andar subia devagar demais. Cada segundo parecia me empurrar para uma resposta que eu não sabia se queria ouvir. As portas se abriram, e antes de dar o primeiro passo, ouvi risadas ao longe. Passos apressados, o som de talheres, vozes misturadas. Era hora de almoço, e as mesas de vidro do refeitório ficavam logo após o corredor principal. Caminhei devagar, tentando parecer casual, mas sentindo o coração batendo muito mais rápido do que o normal. E foi ali, antes mesmo de me aproximar completamente, que algo dentro de mim gelou. Vi o reflexo dela no vidro, sentada, rindo, com o cabelo preso do jeito que eu sempre achei lindo. E havia alguém ao lado. Um homem, alto, camisa dobrada nos cotovelos, gesticulando como se o mundo coubesse naquela conversa. O sorriso dela, aquele sorriso, era leve, livre, como há meses não era comigo. Fiquei ali parado, sem coragem de me aproximar mais. As flores nas mãos começaram a murchar um pouco entre meus dedos. Talvez fosse o calor do momento, talvez fosse o peso. O relógio na parede marcava 12h32, e o tempo parecia ironicamente estagnado. Eu me perguntei se deveria entrar, se deveria chamá-la, se deveria perguntar, é isso mesmo que estou vendo? Mas as pernas pareciam presas no chão. Tudo em volta ficou distante, como se o som se afogasse em um mar invisível. O mundo podia continuar, mas eu tinha parado. Me escondi atrás de uma pilastra. Vergonhoso, talvez. Mas naqueles segundos, eu não era o homem calmo e racional que sempre fui. Eu era só alguém tentando entender em qual momento o amor começou a andar sozinho. Observei enquanto ele se inclinava levemente, dizia algo no ouvido dela e ela ria, colocando a mão no ombro dele de um jeito íntimo demais para ser apenas coleguismo. Meu estômago revirou. Fechei os olhos, tentando respirar, tentando achar uma explicação aceitável. Podia ser um mal-entendido. Claro que podia. Mas a verdade tem uma forma cruel de ser silenciosamente óbvia, e naquele instante eu soube que nenhuma explicação seria suficiente. O som metálico do elevador se abrindo atrás de mim me fez dar um pequeno pulo. Respirei fundo, ajeitei as flores, e voltei disfarçando a expressão como quem estava apenas passando por ali. Fui até a recepção e perguntei algo genérico, qualquer coisa, o horário de atendimento, o número de um ramal, tanto faz. Só para ter uma desculpa para estar ali. Eu ainda via o reflexo deles no vidro, e parecia que cada movimento era uma facada lenta. Eu, que tinha acreditado em todas as desculpas, agora me via diante de uma cena que não pedia legenda. Por um instante,
Considerei ir até ela, entregar as flores mesmo assim, fingir que nada estava acontecendo. Quem sabe ela se assustasse e mudasse de postura, quem sabe eu me convencesse de que o problema não existia. Orgulho e amor travavam dentro de mim, e cada segundo que eu hesitava, o riso dela ecoava mais alto. Não era um riso de cortesia, era o tipo de riso que alguém solta quando se sente leve, quando está onde quer estar. Longe de mim, pensei, e a dor veio em ondas. Voltei pelo corredor, as flores ainda na mão. Cruzar aquele saguão de volta foi como atravessar um campo minado, cada passo uma lembrança que explodia atrás de mim. As promessas, os planos, as noites em claro conversando sobre o futuro, tudo parecia distante, quase invenção. Eu mesmo já não sabia se algum dia tínhamos sido aquele casal que eu lembrava, ou se isso era apenas a história que eu quis contar para mim mesmo. Saí do prédio e o calor do lado de fora me acertou como um soco. Lá dentro estava frio, ela ria, e aqui fora o mundo ardia com a verdade nua e crua. Entrei no carro e coloquei as flores no banco. Elas pareciam deslocadas ali, coloridas demais para um cenário tão cinza. Fiquei olhando para frente, sem ligar o motor, sem pensar em nada. Até que o celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Desculpa, amor. A reunião vai demorar mais que o previsto. Te vejo à noite, tá? Eu li e reli aquelas palavras como quem tenta decifrar uma língua estrangeira. Era isso. O teatro continuava, e eu era o único que ainda não tinha saído de cena. Senti o coração apertar e uma raiva suave se misturou à tristeza. Não era a traição física que doía, era a traição do discurso, da naturalidade, da mentira disfarçada de rotina. Liguei o carro e comecei a dirigir sem destino. A cidade parecia um borrão. Pessoas atravessando, buzinas, sinais abrindo e fechando, tudo indiferente à minha tempestade interna. Em algum cruzamento decidi parar, desliguei o motor e apenas fiquei ali, ouvindo o som do próprio coração. Era estranho como a mente tenta se proteger. Parte de mim ainda dizia que talvez eu estivesse exagerando, que talvez não fosse nada, que talvez eu ainda devesse conversar com ela antes de tirar conclusões. Mas o instinto não mente. E o meu gritava que algo essencial já havia se rompido. Eu só ainda não tinha coragem de aceitar. Segurei o bilhete que vinha junto do buquê, aquele pedacinho de papel simples onde eu escrevera de manhã, para lembrar que ainda vale a pena acreditar no que a gente sente. Agora ele parecia uma piada. O papel amassado entre meus dedos parecia representar tudo o que tinha sobrado de nós, intenções bonitas que o tempo e as mentiras esmagam sem dó. Fiquei olhando o reflexo do espelho retrovisor e, por um instante, vi meus próprios olhos cansados. Foi ali, naquele silêncio, que entendi que talvez o amor não tivesse acabado agora. Talvez ele já estivesse morrendo há muito tempo, e eu só tinha decidido abrir os olhos nesse dia específico. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Cada semáforo parecia durar minutos, e a cada parada o silêncio dentro do carro se tornava mais ensurdecedor. O rádio estava desligado, mas a cabeça não. Ela rodava lembranças, justificativas, imagens que eu tentava encaixar como peças de um quebra-cabeça que não faria sentido algum. Quis acreditar que eu estava vendo demais, interpretando errado, e que bastaria uma conversa para tudo voltar ao lugar. Mas o problema é que quando o coração sente, não é fácil convencê-lo com lógica. Eu já sabia que algo tinha mudado. Só não queria admitir que talvez fosse o fim. No portão de casa, fiquei um tempo parado antes de abrir. O cachorro latiu lá dentro, feliz ao me escutar, e por um momento desejei que o amor fosse simples assim, uma alegria incondicional, sem segundas intenções, sem segredos. Entrei, deixei as flores sobre a mesa e me sentei no sofá. Olhei em volta e percebi como tudo parecia igual, mas diferente. A casa estava arrumada, as fotos ainda nas paredes, a xícara favorita dela na pia. Nada gritava algo errado, mas o ar. O ar carregava uma ausência difícil de explicar. Peguei o celular, abri as mensagens antigas, e li algumas conversas antigas. Sinto sua falta, não vejo a hora de te ver. Frases que já haviam significado tudo. Agora eram só palavras de um tempo que não voltava mais. Ela chegou mais tarde do que o normal. Ouvi o barulho do carro na garagem, o som da chave girando na porta. Meu coração acelerou, mas dessa vez não era expectativa, era medo. Medo do que eu iria ver nos olhos dela. Quando entrou, me deu um sorriso rápido, cansado. Oi, amor. A voz suave de sempre, mas fria, distante, quase automática. Eu forcei um sorriso de volta. Oi, como foi o dia? Ela respondeu rápido, como quem ensaia. Cansativo. Reunião atrás de reunião. Mal conseguia almoçar.
Eu tive vontade de rir, não de ironia, mas de incredulidade. O roteiro estava ali, perfeitamente repetido, mas guardei para mim. Só observei. Tentamos jantar juntos. A conversa foi leve, superficial. Falei sobre algo no trabalho, ela sobre o projeto novo da empresa. Ríamos mecanicamente. Senti que a cada risada havia um abismo maior entre nós. Quando ela se levantou para guardar os pratos, vi o reflexo dela no vidro da janela. A mesma imagem da hora do almoço. O mesmo gesto ao prender o cabelo. O mesmo sorriso ausente. Era como se estivesse comigo no corpo, mas a cabeça e o coração já estivessem almoçando em outro lugar. Depois do jantar, ela disse que ia tomar banho. Eu fiquei na sala, girando o celular nas mãos. Minha cabeça mandava segurar, esperar, dar espaço. O peito gritava por respostas. Era insuportável dormir ao lado de alguém e sentir o peso da distância invisível. Peguei o celular dela. Não era a primeira vez que pensei nisso, mas era a primeira que não consegui resistir. O código era o mesmo. Abri. A tela iluminou o rosto, e de repente um instante pareceu durar uma eternidade. Nenhuma mensagem nova. Tudo limpo. Conversas antigas apagadas. Por um lado, foi um alívio breve. Por outro, uma confirmação silenciosa de que não era ingenuidade. Era cuidado. Cuidado em esconder. Coloquei o celular de volta onde estava antes, mas as mãos tremiam. Quando ela voltou do banho, olhou rapidamente para mim e sorriu. Você tá estranho, disse. Tentei disfarçar. Só cansado, nada demais. A verdade é que eu estava exausto de fingir. De lutar contra o instinto. De acreditar em uma história que já não existia. Deitei e fiquei encarando o teto até o som da respiração dela indicar que tinha dormido. E ali, no escuro, a dúvida virou certeza dentro de mim. Eu precisava saber. Precisava ver. Não para acusar, mas para entender quando é que a gente se perdeu. No dia seguinte acordei mais cedo. Ela ainda dormia. Cruzei o olhar pela casa e percebi o quanto era triste ver o lugar onde construímos tantas memórias virar cenário de um segredo. Fiz café. Deixei a xícara dela pronta como sempre, mas dessa vez sem bilhete. Peguei as chaves e saí. O plano não estava claro, mas o propósito sim, não viver eternamente preso em talvez. Fui até o trabalho dela de novo, mas dessa vez estacionei longe, o suficiente para observar sem ser visto. O movimento de entrada e saída me manteve ali, tenso. Quando enfim a vi chegando, algo dentro de mim se partiu e se manteve firme ao mesmo tempo. Ela falava ao telefone, sorria, e não parecia cansada. Com o passar das horas, o calor apertava, e eu continuava ali, olhando pro relógio, medindo o tempo em expectativa e arrependimento. Parecia cena de filme ruim, mas era a minha vida. Por volta do meio-dia, as pessoas começaram a sair do prédio. Algumas em grupos, outras sozinhas. Eu já sabia o que estava prestes a acontecer, mas ainda assim meu coração acelerou quando a vi de novo. Lá estava ela, os mesmos gestos, o mesmo cabelo preso, o mesmo sorriso leve. E, do lado, aquele homem. Caminhavam juntos, rindo, sem pressa alguma. Foram pro mesmo restaurante de antes. Eu me aproximei sem perceber, atraído por um tipo de magnetismo doentio. Segurei o volante com tanta força que as mãos doíam. Queria que fosse coincidência, queria estar enganado, mas a cena era clara demais. Ele abriu a porta para ela, algo que eu sempre fiz. Ela olhou para ele de um jeito cúmplice. Um olhar breve, mas cheio de significado. E nesse pequeno gesto, tudo que eu tateava no escuro há semanas se acendeu em luz crua. Continuei observando. Os minutos se esticaram. Dentro de mim, uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade disputavam espaço. Tentei lembrar do momento exato em que começamos a nos afastar. Talvez tenha sido quando eu comecei a me calar nas discussões para evitar brigas, ou quando ela parou de segurar minha mão no cinema. Essas pequenas rachaduras que a gente ignora, fingindo que o copo ainda aguenta. Até que um dia, ele se quebra. Ela olhou o celular. Sorriu. Aposto que era minha mensagem, a de sempre, perguntando se ia almoçar comigo. Mas não respondeu. Fingiu não ver. Foi então que percebi que o que eu presenciava não era apenas uma traição amorosa, era o fim de um tipo de amor que um dia foi tudo para mim. E nada podia me preparar para a forma como a realidade se sobrepõe aos planos. Deixei o carro ligado, mas não consegui sair. Queria chorar, mas o corpo não deixava. Era como se estivesse congelado. Depois de um tempo, decidi ir embora, sem fazer cena, sem confronto, sem final explosivo. Às vezes o silêncio é a arma mais dura, não por vingança, mas por dignidade. E,
Naquele instante, dignidade era a última coisa que eu tinha para me segurar. Cheguei em casa no meio da tarde sem saber exatamente o que fazer com o que tinha acabado de ver. É estranho quando a vida continua se movendo mesmo depois de algo dentro de você ter parado. As ruas estavam cheias, o trânsito fluía, o mundo seguia normalmente, e eu ali, tentando processar um tipo de dor que não sangra, mas arde constante, como febre. Fechei a porta devagar, sentei no sofá e fiquei encarando o vazio. As flores que eu tinha deixado ali ainda estavam sobre a mesa, já murchas, algumas pétalas espalhadas entre as contas e papéis. Pareciam uma metáfora exata do que restava de nós. Peguei uma das pétalas e a girei entre os dedos. Tão frágil, tão fácil de se desfazer. O som do relógio na parede preenchia o silêncio da casa. Cada tique era uma lembrança voltando sem ser convidada. As viagens que planejamos e nunca fizemos, as promessas que estavam sempre adiadas para depois, os jantares interrompidos por urgências que agora eu percebia que talvez nunca fossem tão urgentes assim. O mais doloroso não era a traição em si, era o engano voluntário que aceitei viver, a escolha de não ver o óbvio por medo de perder o que um dia me fez feliz. A verdade assusta não por ser cruel, mas porque exige ação. E eu ainda não sabia o que fazer com a minha. Quando ela chegou naquele fim de tarde, eu já estava calmo demais. O tipo de calma que vem quando a dor já fez o pior estrago. Ouvi o som das chaves e fechei os olhos. Ela entrou sorrindo, trazendo o mesmo tom de quem precisava manter a normalidade. Oi, amor. Eu apenas respondi com um aceno e um sorriso discreto. Senti que ela percebeu algo. A hesitação breve no olhar, o jeito como o sorriso se desfez antes do tempo, a tentativa de disfarçar pegando algo na bolsa. Tá tudo bem? Perguntou. E foi aí que percebi que não havia sentido em discutir. Eu podia jogar tudo na mesa, mostrar o que vi, exigir explicações. Mas qual seria o resultado? Mais mentiras? Justificativas vazias? Decidi guardar o que sabia. Tá tudo bem, sim, respondi. Só um pouco cansado. Ela sentiu e foi pro quarto. Ficou mexendo nas coisas, enquanto eu permanecia no sofá. Era como assistir a um filme repetido sabendo o final. Eu observava os gestos familiares, cada movimento dela, e me perguntava se aquele amor ainda existia ou se já era apenas encenação. Pouco depois, ela voltou para a sala e sentou ao meu lado. Você anda diferente. Eu a olhei, e por um instante quase confessei. Quase disse que eu sei de tudo. Mas o olhar dela estava tão sereno, tão seguro, que desisti. Suspirei e mudei de assunto. Os dias seguintes foram de silêncio estranho. Dormíamos lado a lado, mas havia quilômetros entre nós. O bom dia virou hábito mecânico, o beijo de saída um cumprimento formal. As conversas se limitavam ao essencial. Ainda assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse esperança, talvez fosse apenas medo de estar realmente sozinho. Às vezes eu me pegava observando ela fazer coisas simples, prender o cabelo, escolher uma roupa, colocar o café na xícara, e pensava em como era injusto que gestos tão comuns já tivessem sido motivo de amor. Agora eram só lembranças inofensivas de algo que não voltaria. Em um desses dias, decidi falar. Não para confrontar, mas para entender. Você anda distante, eu disse durante o jantar. Ela me olhou surpresa, depois desviou o olhar pro prato. Imaginei que você tivesse percebido, respondeu. É que, eu não sei mais o que a gente é. A voz dela tremia levemente. Aquilo me desarmou por completo. Era a primeira vez em muito tempo que ouvi sinceridade. Parte de mim quis agarrar aquela brecha, recomeçar do zero. A gente pode tentar entender o que aconteceu. Falei quase num sussurro. Ela balançou a cabeça. Eu tentei, por muito tempo, mas acho que em algum ponto a gente se perdeu. E quando percebi, já era. As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim, queimando cada lembrança boa que eu ainda guardava. Ela não mencionou o outro homem, e eu também não. Não precisávamos. O silêncio entre nós era mais revelador que qualquer acusação. Ficamos assim por uns minutos, apenas respirando o mesmo ar pesado, sem coragem de dizer mais nada. Foi quando ela derramou uma lágrima. Pequena, discreta, mas suficiente para quebrar o pouco de firmeza que eu ainda tinha. Segurei a mão dela. Estava fria, distante, como se não me pertencesse mais. Eu sinto muito, ela disse baixinho. E eu percebi que, de alguma forma, ela realmente sentia. Não apenas por mim, mas por tudo que deixamos de ser. Naquela noite, não dormimos. Ficamos em silêncio, cada um no seu lado da cama, encarando o teto, ouvindo o barulho dos carros lá fora.
Eu pensei em tudo que poderia ter sido diferente. No quanto o amor exige cuidado, atenção, reciprocidade. E como é fácil deixar que o tempo nos transforme em estranhos. Talvez tenhamos acreditado que o amor sempre se renova sozinho, que não precisa de manutenção constante. Mas a verdade é que ele envelhece, desgasta, e se não for cuidado, morre antes mesmo de a gente perceber. No dia seguinte, eu saí cedo e fui andar sem rumo. O vento frio da manhã batia forte, mas de alguma forma me fazia bem. Era como se limpasse parte daquele peso. Parei numa cafeteria e sentei perto da janela. Fiquei observando as pessoas andando depressa, cada uma com um propósito. E eu ali, vazio, tentando entender como é que o mundo segue indiferente à dor dos outros. Peguei um guardanapo e comecei a escrever sem perceber. Palavras soltas, confusas, fragmentos do que eu sentia. Quando terminei, li e sorri de leve. Talvez o amor não acabe. Talvez ele só mude de casa. Voltei para casa com um tipo de serenidade nova. Sabia que aquele ciclo estava chegando ao fim. Não necessariamente com brigas ou portas batendo, mas com a aceitação de que algumas histórias simplesmente cumprem seu papel. Quando cheguei, ela estava sentada no sofá, as malas parcialmente prontas. Acho que é melhor eu passar uns dias na casa da minha irmã. A gente precisa de espaço. Fiquei olhando para aquelas malas, cada uma com um pedaço da nossa vida dobrado lá dentro. Assenti devagar. Se é o que você precisa, ela me olhou nos olhos e respondeu, também é o que você precisa. Quando a porta se fechou, a casa ficou num silêncio diferente, não o desconfortável dos últimos dias, mas um silêncio de fim. Sentei no sofá e senti que, pela primeira vez, eu podia respirar. A dor ainda estava lá, mas já não vinha com desespero. Era uma dor de quem perdeu, mas que finalmente entendeu por que o dia seguinte amanheceu diferente. O som da chuva batendo no telhado dava à casa um ar de pausa, como se o mundo inteiro tivesse decidido desacelerar junto comigo. A ausência dela era quase palpável, misturada entre o silêncio e o eco dos hábitos. A almofada afundada do sofá, o travesseiro com o cheiro do perfume, o par de chinelos ao lado da cama. Tudo lembrava que algo tinha estado ali, e agora não estava mais. Fiz café, o mesmo de sempre, mas ele parecia ter outro gosto. Talvez porque agora eu o bebesse sozinho. Sentei à mesa olhando o vapor sair da caneca e pensei em como a solidão pode ser ao mesmo tempo leve e cruel. Ela te liberta, mas cobra caro pela liberdade. Não havia raiva, só um cansaço profundo, o tipo que não vem do corpo, e sim da alma. Eu já tinha chorado tudo o que precisava, já tinha me revoltado em silêncio. Agora restava o vazio, e com ele uma estranha tranquilidade. Liguei o rádio, talvez para preencher o espaço, e uma música antiga começou a tocar. Fechei os olhos e lembrei da primeira vez que a ouvi. Estávamos juntos, num carro alugado, atravessando uma estrada qualquer, cantando alto, fora do tom. Ela bateu no painel rindo, dizendo que queria guardar aquele dia para sempre. E eu acreditei, mas o para sempre é uma promessa que a vida raramente cumpre. Peguei o celular e vi a última mensagem dela ainda não apagada. A gente precisa de espaço. Não respondi, e talvez nem devesse. O silêncio tinha virado nossa nova forma de comunicação. Passei os olhos pela casa, tentando decidir o que fazer com tantas lembranças que me encaravam. Fotos, lembranças, pequenos objetos com histórias presas neles. Pensei em guardar tudo numa caixa. Talvez um dia eu tivesse coragem de abrir de novo. Saí para caminhar. As ruas molhadas refletiam o céu cinza e o cheiro de terra molhada trazia uma sensação amarga de recomeço. O problema de recomeçar é que a gente tem que fazer isso bem no ponto em que mais queria desistir. As pessoas passavam apressadas, cada uma com seu destino, enquanto eu caminhava sem direção exata. Às vezes a mente precisa do corpo em movimento para tentar colocar as coisas no lugar. Parei na praça onde costumávamos ir aos domingos. O banco ainda estava lá, o mesmo que já nos viu rir e discutir. Sentei e fiquei olhando pro nada, lembrando de uma frase que ela sempre dizia: o amor é escolha, não sorte. Acho que no fim ela escolheu outro caminho, e talvez eu também precise escolher o meu agora. No meio da tarde, o telefone tocou. Era a voz dela, calma, distante, como sempre ficou quando estava tentando parecer firme. Oi, o tom miúdo, medido. Oi, respondi. Um silêncio breve tomou conta. Só liguei para saber se você está bem. Respirei fundo. Pensei em tantas respostas, mas nenhuma parecia adequada. Tô tentando ficar. Ela suspirou. Eu também. Mais silêncio. O tipo que pesa mais do que 1000 palavras. Nenhum dos dois sabia o que dizer, e quando ela desligou,
Fiquei ali parado com o celular na mão, ouvindo o eco do nada. Às vezes o amor morre assim, devagar, por falta de conversa, por excesso de cautela, por medo de se ferir. Os dias foram passando e, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Voltei a trabalhar, tentei me ocupar. Os colegas percebiam meu semblante e evitavam perguntas. Apenas um deles, mais próximo, arriscou comentar: "Você parece mais leve, mesmo triste." E talvez fosse verdade. Existe um tipo de leveza que vem quando a gente para de se enganar. À noite, comecei a escrever. Não sobre ela, mas sobre mim, sobre tudo aquilo que o silêncio guardava. Cada palavra parecia devolver um pedaço do que eu tinha perdido de mim mesmo. Certa noite sonhei com ela. No sonho, estávamos os dois sentados numa mesa, como antigamente. Ela me oferecia um café e sorria, e por um instante tudo parecia voltar ao normal. Mas quando estendi a mão para tocá-la, ela desapareceu. Acordei com o coração acelerado e um nó na garganta. Entendi que o sonho era um jeito da mente se despedir do que o coração ainda segurava. Levantei, caminhei até a sala e fiquei olhando o amanhecer pela janela. O céu clareava devagar, misturado entre azul e laranja, e por um breve instante senti um tipo de paz que não sentia há tempos. Dias depois, encontrei uma amiga em comum. Ela começou o assunto com cuidado, receosa de tocar na ferida. Eu vi ela esses dias. Apenas assenti, sem perguntar detalhes. Mas ela continuou. "Parece bem, mudou o cabelo, tá diferente." Sorri de leve, sincero. Que bom. E era verdade. Eu não desejava mal, só distância. A maturidade às vezes é aceitar que o melhor para ambos é seguir caminhos opostos. Ao me despedir, caminhei pela rua e percebi que o mundo já não girava mais ao redor daquela dor. Ainda doía, mas doía menos. Era suportável, o tipo de dor que a gente consegue carregar até sarar. Voltar para casa já não era tão difícil. Comecei a reorganizar tudo. Mudei os móveis de lugar, pintei uma parede, joguei fora o que deixava marcas desnecessárias. Queria que o espaço refletisse alguém novo, ou pelo menos alguém em reconstrução. Coloquei as flores secas num jarro e deixei na varanda. Estranho, eu sei, mas acho que quis guardar a lembrança delas como lembrança de mim mesmo naquele dia em que tudo desabou. Às vezes é preciso honrar o próprio sofrimento para conseguir deixá-lo ir. O tempo passou devagar, como sempre passa quando se espera esquecer. Mas esquecer não é apagar. É aprender a lembrar sem doer. Comecei a me permitir sair, conhecer pessoas, preencher o espaço que antes era só ausência. No entanto, mesmo nos melhores momentos, ainda haviam memórias que apareciam sem aviso. Um gesto, uma música, um perfume, e ela estava de volta, viva dentro de mim por um instante. Só que agora era diferente. Já não sangrava. Era como olhar uma cicatriz, feia, mas parte da pele. Uma tarde, ao sair do trabalho, cruzei com um casal caminhando de mãos dadas. Por um segundo, vi nela o reflexo do que fomos, e percebi que finalmente conseguia sorrir sem querer mudar o passado. Entendi que nem toda história precisa ter vilão. Às vezes são só duas pessoas que, sem perceber, deixaram de caminhar no mesmo ritmo. O amor se perdeu no meio do caminho, e tudo bem. Cheguei em casa, abri a janela e deixei o vento entrar. A luz do fim do dia enchia a sala, e pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço não me pareceu triste. Peguei o bilhete antigo no fundo da gaveta, aquele que um dia escrevi junto das flores. Li de novo, para lembrar que ainda vale a pena acreditar no que a gente sente. Sorri. Ainda valia. Talvez não por ela, mas por mim. Os dias seguintes foram mais silenciosos, mas não o tipo de silêncio que machuca. Era um silêncio diferente, de paz, de começo, de encontro com o que sobrou de mim. Descobri que é estranho reaprender a viver sozinho depois de tanto tempo dividindo tudo com alguém. O espaço que antes parecia grande demais começou a ficar confortável aos poucos, como se eu estivesse me adaptando à própria companhia. Passei a me ouvir mais, a prestar atenção nas pequenas coisas que antes ignorava. O som da chaleira fervendo, o barulho da chuva na janela, o cheiro da comida pronta sem pressa. Ainda existia dor, sim, mas agora ela parecia como uma visita educada, que chega, me cumprimenta e logo vai embora. Eu não a expulsava mais, apenas convivia com ela até que se cansasse de mim. Um fim de tarde, o céu pintado de laranja, decidi voltar àquele mesmo lugar, o prédio onde tudo começou a desmoronar. Estacionei o carro do outro lado da rua e fiquei apenas observando. Já não havia raiva, nem expectativa. Era só curiosidade.
como quem revisita um lugar de memórias antigas para entender quem foi. As pessoas entravam e saíam, e o mundo continuava igual. Provavelmente ela ainda trabalhava lá, mas não precisei vê-la. Entendi que não era sobre ela. Era sobre mim e a necessidade de encerrar o ciclo que um dia prometi fechar. Respirei fundo. Olhei para o topo do prédio e senti algo diferente, não dor, mas gratidão. Porque, no fim, até as decepções ensinam. Voltei para casa e sentei na varanda. A luz suave do fim do dia entrava devagar, e eu pensei em como é curioso o modo como a vida sempre encontra uma forma de nos reerguer. Às vezes, o que parece desgraça vem disfarçado de libertação. Às vezes, perder é apenas a maneira mais dolorosa de descobrir quem a gente realmente é. Peguei o caderno onde vinha escrevendo ultimamente e deixei as palavras saírem sem pensar. Perder alguém não é fracasso. Fracasso é se perder tentando segurar o que já não existe. Fechei o caderno e sorri. Parecia um desabafo, mas também uma promessa. Alguns dias depois, encontrei, por acaso, o mesmo colega dela do trabalho em um café. Ele me reconheceu e veio falar comigo. Faz tempo que não te vejo por lá, comentou, e percebi um tom de incerteza nas palavras. Respondi apenas com um sorriso leve. As coisas mudam, disse. Ele assentiu e mudou de assunto, mas antes de ir, deixou escapar. Ela comentou que você parecia bem. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei ali, olhando para a xícara, pensando em como as vidas seguem em paralelo, cada uma tentando fazer sentido à sua maneira. Talvez ela também estivesse recomeçando, e de algum modo, isso me trouxe paz. As semanas viraram meses. A casa que antes ecoava nostalgia agora abrigava novas rotinas, pequenos prazeres, detalhes sem pressa. Descobri que gosto de cozinhar ouvindo música alta, que escrever à noite me acalma, que a solidão pode ser um abrigo e não um castigo. Havia dias em que a memória ainda me puxava de volta, como uma corrente leve que tenta testar se ainda dói, mas já não cortava. Era como tocar uma cicatriz e lembrar, com estranha ternura, do que se aprendeu com a dor. Uma tarde, enquanto caminhava pela orla, vi um casal de idosos de mãos dadas. Eles andavam devagar, com passos curtos, mas havia algo bonito naquela lentidão, a sincronia, o cuidado, a paciência de quem ainda se escolhe todos os dias. Não senti inveja, como talvez teria sentido antes. Senti esperança. Esperança de que, apesar dos desastres, amar continua sendo algo possível. Talvez não da mesma forma, talvez com mais cuidado, talvez com menos pressa. A vida ainda tinha espaço para isso. Em uma noite de céu limpo, sentei na varanda novamente com uma taça de vinho. Olhei para o horizonte e pensei em como tudo parecia estar finalmente no lugar certo. Havia dor, sim, mas ao mesmo tempo havia aprendizado, havia vida nova, havia consciência de que nenhum fim é o fim de tudo. Lembrei do primeiro dia, das flores na mão, da mensagem fria, da imagem que me tirou o chão. Se pudesse voltar, talvez não mudasse nada. Porque foi ali, no auge da dor, que comecei a me reencontrar. Às vezes, a vida precisa quebrar a gente para mostrar que somos feitos de mais do que aquilo que perdemos. Peguei o bilhete antigo, aquele que um dia achei ser só ironia, e colei na página final do meu caderno. As palavras, que antes pareciam sem sentido, agora soavam como verdade, para lembrar que ainda vale a pena acreditar no que a gente sente. Ainda vale. Sempre vai valer. E se um dia eu amar de novo, vai ser com calma, com verdade, com a sabedoria de quem aprendeu que o amor não é sobre não errar, mas sobre tentar de novo, mesmo depois de ter se machucado. A chuva começou a cair devagar, batendo suave no parapeito. Fechei os olhos e deixei o som preencher o espaço, misturando o presente e o passado. Percebi que já não havia mágoa, apenas uma gratidão silenciosa por tudo que veio e por tudo que foi. Cada lágrima, cada dúvida, cada silêncio, todos tinham cumprido o papel de me transformar. E ali, sob a chuva, sussurrei para mim mesmo, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Sorri, não de tristeza, mas de aceitação. A história que um dia começou com flores e suspeitas terminava ali, sem rancor, mas cheia de aprendizado. Fechei a janela, apaguei as luzes e deixei a noite envolver a casa. Pela primeira vez, não doía lembrar. E saber disso foi o maior presente que ela, sem querer, acabou me deixando.